Olá, 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 boa noite. Meninas, vocês entenderam, né? Então, às 8 horas da manhã, tá? Lá no pesqueiro a gente vai também. E daí... Brincadeira, a gente vai fazer algo muito mais legal, tá? O que eu pensei da gente fazer? Hoje nós fomos lá para Joaquim Egídio, quem está no grupo do esporte, eu postei as fotos lá, lugar lindo, lindo, lindo. Então, no próximo domingo, eu estarei lá e convido você para estar comigo, tá? Ali já deu ok, então vamos, porque vai ser bênção. A gente vai caminhar, vai ter um tempo de oração, de conversa, de comunhão, de café. Então não deixe de vir, tá bom? E outra coisa, férias, julho, né? Mas o mundo espiritual está de férias? Não, o mundo espiritual está terrível ultimamente, né? Tanto é, gente, que eu não sei se vocês viram, que a embaixadora do Brasil tentou falar lá nos Estados Unidos e não conseguiu. Sabe por quê? Porque ela estava de férias e não compareceu. Então, ela perdeu a oportunidade. Disseram para ela o seguinte, então, a oportunidade já passou. Olha como é sério, né? Então, por isso que independente do que for, nós estamos ali, firmes e fortes no Senhor, amém? Que bom, que bom. A gente pode se alegrar porque nós estamos vendo respostas de oração, nós estamos vendo, assim, o Espírito do Senhor se mover aqui sobre o Brasil e trazer realmente a resposta aos filhos deles. Amém? Nós podemos realmente concordarmos nesse sentido que nós estamos vivendo dias de resposta de oração para a nossa nação? O que parece ruim, para quem não conhece o Senhor, os filhos dele sabem que é bênção. Por quê? Porque a palavra de Deus disse isso, né? A palavra diz que as promessas de Deus são maravilhosas para as nossas vidas. Ele é um pai de bênção, é um pai de bem, né? Então nós temos que temer? Não. Nós temos que ficar ansiosos? Absolutamente. O mundo está desesperado? Tá, mas nós estamos em Cristo. Amém? Então, por conta disso, nós estamos aqui para encorajar as pessoas, né, para dizer aquilo que elas não estão vendo. Porque nós estamos vendo o agir do Senhor nessa nação e você vai ver milagres. Quem pode concordar comigo nesse sentido? Que o Senhor deixa a gente fazer tudo aquilo que a gente pode, e quando a gente não pode mais, e a gente fala assim, só um milagre, daí Ele age, não é verdade? Por quê? Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Ele vai mostrar para a gente e para o mundo que Ele é Senhor desta nação. Tá? Ele vai mostrar que o mesmo cuidado que Ele tem com Israel, o mesmo cuidado que Ele tem com a tua vida, o mesmo favor que Ele tem para Israel, o mesmo favor que Ele tem para a tua vida, Ele vai ter sobre a nossa nação, amém? Você crê? Então eu quero orar um segundinho com você sobre isso. Senhor, mais uma vez, como todos os dias, nós intercedemos pelo Brasil nessa noite, nós declaramos a tua vitória sobre essa nação, o teu querer sendo realizado sobre essa nação. Nós queremos te dizer, Senhor, que o Brasil pertence a ti. Você é o Deus dessa nação e não há outro Deus. Nós somos os teus filhos, te amamos, o teu povo clama o teu nome aqui nessa terra, e nós profetizamos sobre essa nação, Senhor, vidas transformadas, mentes renovadas, atitudes santas. Onde há o pecado, neste momento nós queremos repreender na autoridade do nome de Jesus, o pecado na igreja, o pecado na boca, o pecado nas atitudes que não estão de acordo com a tua vontade. Senhor, tende misericórdia, nós te amamos. Nós cremos, Senhor, que se tiver, mesmo que poucas pessoas aqui nessa nação que realmente te amam acima de todas as coisas e clamam o teu nome, você responderá. Tu és fiel. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Nós cremos. Aleluia.
Prontos para ver o milagre do Senhor. Pessoal, pegue aí o teu pote com pipoca, que essa semana a gente só vai dar glória a Deus, amém? A gente vai dar glória a Deus por tudo aquilo que o Senhor vai fazer aqui. E toda mentira, toda corrupção já está derrotada em nome de Jesus. Eu quero ver todas as promessas do Senhor que estão sobre o Brasil se cumprirem aqui. Tem muitas promessas e a gente vai ver essas promessas se cumprirem. Amém? Sabe que quando o Senhor, assim, tem uma promessa, uma profecia sobre a tua vida, isso vai se realizar. Isso depende muito de nós, né? Da nossa participação, do nosso, assim, do nosso posicionamento. Mas tudo aquilo que Deus tem prometido para você vai alcançar a tua vida. Amém? E hoje eu quero tratar de algo muito, muito interessante que o Senhor falou comigo, que é sobre caráter transformado. Porque todos os dias eu sou uma pessoa assim que eu me analiso muito nas minhas ações. Não sei como vocês são, mas quando eu ajo certo, eu fico feliz comigo. Eu falo, uau, venci, consegui, né? Vencer meu caráter, né? Consegui vencer a minha boca, consegui vencer o meu pensamento. Você também é assim? Eu fico feliz, porque o Senhor tem transformado a minha mente, o meu caráter, né? Então a gente tem que se alegrar de ver que todos os dias nós estamos melhorando, amém? Mas quando eu erro, eu falo, nossa, errei de novo. Sabe quando você fala, nossa, de novo, não acredito que eu caí nessa de novo. Eu preciso melhorar nesse sentido. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Que tem muito mais a ver com a nossa intenção de acertar. A nossa vontade de acertar o alvo, sabe? Por exemplo, sabe quando você se posiciona dizendo, eu vou fazer diferente? Eu vou agir diferente? E eu tenho visto que isso tem trazido resultado para mim também, amém? Então você pode, amém? Você pode, você é forte no Senhor. Para de dizer, eu não consigo, eu sou fraco. Você é forte. Fala comigo, eu sou forte no Senhor. Tá, então a gente vai começar lendo umas passagens. Vamos começar em Romanos 12, 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Só o Senhor pode nos transformar. Só o Senhor pode transformar as nossas fraquezas em força. Só Ele tem esse poder, amém? E nós temos caminhado em transformação. E isso é maravilhoso. Glória a Deus pelo poder dEle, pela misericórdia dEle que tem se renovado todos os dias nas nossas vidas. E a gente tem conseguido vencer a nossa carne. Em nome de Jesus somos mais que vitoriosos. Vamos ler também 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós estamos sendo transformados. E neste momento eu creio no poder que há na palavra. Quando a gente declara a palavra, você está sendo transformado nesse momento. Abra a tua mente, aceite essa palavra para a tua vida, receba essa palavra para a tua vida e queira mudar, queira ser forte nas tuas fraquezas, queira vencer as tuas fraquezas e você vai vencer. Efésios 4, 22, 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus
em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Justiça, santidade, cada palavra linda, cada palavra forte, né, que fazem parte da tua vida, que já está em Cristo. Isso daqui, gente, não é que um dia vai ser, isso já faz parte da tua nova natureza em Jesus, amém? Já faz parte da nossa natureza, mas a gente vai melhorando a cada dia, amém? Quem pode afirmar que todos os dias tem melhorado, aqui tem crescido? Todos nós que estamos buscando o Senhor, estamos melhorando. A gente só não melhora quando a gente não está na presença do Espírito, quando a gente não está buscando. Porque ou você está se alimentando das coisas de Deus e fortalecendo o teu espírito, ou você está se alimentando das coisas da terra e está enfraquecendo e alimentando a tua carne. Por isso que cada vez mais a gente deve participar e se alimentar o tempo todo. Pessoal, o devocional às 7 da manhã tem sido uma bênção. Não deixem de participar. O que aconteceu? Você que parou com a tua assiduidade de todos os dias estar lá, 7 da manhã, das 7 às 7h15. Nossa, parei por tantos motivos. Eu quero te convidar a vencer novamente e começar, junto com o corpo de Cristo, que você faz parte, a tua igreja local, a clamar a Deus às 7 da manhã, amém? Quem vai se comprometer amanhã, às 7 da manhã, estarmos lá? Quem vai colocar o despertador? Amém. Vença isso. A igreja tem proporcionado coisas lindas, maravilhosas. Eu vou te ensinar uma coisa que o Espírito Santo me ensinou, linda, maravilhosa também. Sabe o que é? Não pensa, faz. Não pensa, vai. Porque você fica pensando muito, entre um pensamento e outro, você acaba até esquecendo, né? Mas quando você só vai, a coisa acontece. Vou contar de uma vitória que eu tive essa semana porque eu decidi ouvir o Espírito Santo. Para você pode parecer pouco, para mim é muito, tá? E vice-versa, não é? Consegui 7 dias consecutivos ir na academia. Consegui, gente. Por que é uma vitória? Porque quem começa aí sabe o quanto é fácil a gente não querer ir, né? O quanto é fácil a gente falar vou e acontece alguma coisa e não vai, né? Mas eu quero te dizer, eu quero te encorajar que se eu conseguir, você consegue também, tá? E por que eu decidi? Porque eu decidi ter saúde. Eu decidi cuidar do meu corpo, cuidar dos meus joelhos, né? Eu decidi não ter dor. Eu decidi cuidar daquilo que Deus me abençoou, amém? Só isso, é só por isso, não estou nem aí com o resto, não. Vamos lá, continuando aqui, caráter transformado. Eu coloquei bastante coisa aqui, porque eu acredito que se a gente ler, vai fixar melhor, tá? Pode colocar aqui o primeiro material, que eu passei aí para vocês, por favor. Tá, o chamado é dado por Deus, o caráter é formado. O chamado é dado por Deus, o dom é dado por Deus, o caráter é formado. Muitas das vezes a gente ouve falar, né? Nossa, essa pessoa assim, ela nunca vai mudar. Não é verdade isso. Não é verdade, porque em Cristo tudo é possível, pessoal, tá? Então, eu sempre fui assim. Mas em Cristo você vai ser diferente. Você vai vencer isso, se você acreditar, tá? Nós podemos todas as coisas no Senhor. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. Minutinho, deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu mandei para a mídia, eu fiz uma confusão com a mídia. Eu quero agradecer a paciência da mídia. Que a mídia tenha muita mais paciência. Porque, gente, quem que merece? A gente manda tanta coisa para eles, né? Ó, põe o segundo aí para mim, por favor. Quem tem um ministério? Coloca lá. É o primeiro. Antes disso aí. Quem tem um ministério? Começa assim. Lá em cima.
Não. Depois do título. Às vezes a gente tenta colocar bastante coisa para ajudar, mas atrapalha, né? É antes desse. É que tem uma mensagem do Tiago aí, antes disso. Lá em cima. Bom, eu vou começar aqui e eles colocam para vocês, porque é importante vocês terem, tá? Quem tem um ministério sólido e um chamado realizado tem um caráter transformado, tá? Primeira coisa, ó. Quem tem um ministério sólido e um chamado realizado, tem. Essa semana eu meditei muito sobre isso, né? Porque eu sei que tem pessoas que têm um ministério, né? Um ministério quer dizer um trabalho, um serviço a Deus, né? Que nem eu e Sérgio, nós servimos o Senhor. Essa é a nossa principal função aqui na terra, né? E tem pessoas que vão nos auxiliar no nosso ministério, com os seus dons, né? Mas eu comecei assim, eu acho que você também faz isso. A gente vê pessoas sérias, eu estou falando de pessoas sérias, tá? Porque no mundo hoje tem de tudo, né? Cristo falou que ia ser assim. Mas as pessoas sérias, que têm um ministério sólido, um chamado realizado, vocês não pensam, nossa, como que deu tão certo? Como a pessoa conseguiu se fundar tanto, né, nesse serviço a Deus? E eu comecei a analisar. E percebi, né, que essa pessoa, primeiro, ela tem um caráter transformado. Porque como Deus ia me usar se eu não melhorasse? Como Ele vai me usar mais se eu não melhorar? Como Ele vai usar a tua vida se você não melhorar? A gente tem que melhorar. Eu não tenho que fazer a minha vontade aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me diz para fazer. Muitas das vezes, a gente vai fazer o que não quer. Você entende quando eu falo isso? Salomão, muitas das vezes você vai ter que tocar sem querer, filho. Por quê? Porque Jesus vive em você, não é mais você que vive. O teu caráter está transformado. Lembra lá no comecinho, quando você falava, não quero, não vou, faço do jeito que eu quero, não estou nem aí? Né? Que bom que a gente não é mais assim. Amém? E a gente está melhorando. E toda vez que o velho homem bater aí na tua porta, repreende esse velho homem. Porque você não é mais assim. Você melhorou, você cresceu já. Amém? Temor para acordar de madrugada, orar e jejuar. Eu estou vendo muita gente, eu acordo às vezes, é que eu falo para o Sérgio, eu não venho no encontro aqui dos pensadores, porque eu acho que eu vou falar demais. Eu falo assim, eu não vou porque eu vou atrapalhar, não vou. Porque eu vou ficar palpitando, daí eu fico em casa. Mas eu vejo às 3 da manhã, eu até sei quem entrou. Entrou a Larissa, está sempre lá, né, Lari? Glória a Deus. Entrou Pasti Max, às 3 da manhã. Entrou ali também, né? E tem mais uma pessoa, acho que é a Marcela, talvez. Acho que foi. Tenho visto. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão comprometidas. Quando elas vieram aqui à frente, né, falando, não, conta comigo. Elas não estavam falando com a igreja. Elas estavam falando, Senhor, conta comigo. Né? E obviamente com a igreja também, né? Porque nós estamos felizes de saber que tem pessoas que estão intercedendo por nós durante a madrugada. E isso é bênção demais, né? Orar, jejuar. Se você não consegue orar, se você não consegue jejuar, isso quer dizer que o teu chamado, o teu ministério ainda está em processo. Não tenha pressa no sentido de falar, Senhor, por quê? Entenda que você está crescendo e você está melhorando. E quanto antes a gente se posicionar em temor, porque para às 3 da manhã você acordar em compromisso com o reino e orar, quer dizer que você teme a Deus. E você sabe que Ele estava aqui quando você se posicionou, né? E quando a igreja te chama a orar e jejuar, é muito sério isso, porque muitas das vezes você não tem a maturidade de levar a sério isso. E isso quer dizer
que você também ainda não está pronto, que você ainda precisa melhorar. Porque o dia que a gente entende da seriedade, que é um jejum que quebra julgo, né? Traz cura, quebra cadeias, transforma, né? Quando a gente entende o poder da oração, o poder do jejum, quer dizer que o nosso caráter está sendo transformado. Porque quando a gente chega para Jesus, a gente chega todo detonado mesmo. E a gente vai melhorando. Mas amém. O que o Senhor está querendo te dizer hoje? Que Ele tem pressa na tua vida. Ele está te mostrando os pontos que você tem que trabalhar. Amém? O reino é prioridade. Muitas das vezes, quando a gente era mais imatura, a gente trocava o reino por outras coisas. Hoje eu não vou na igreja, vou no cinema com os amigos, né? Hoje tem life, não vou no life porque vou comer hambúrguer. Hoje o reino está em prioridade na tua vida, amém? E é assim que deve ser. Antes a gente não era fiel nos dízimos e nas ofertas, né? Porque a gente não entendia que isso ia fazer com que essa igreja crescesse, né? Tudo que vocês trazem aqui é para melhorar, alcançar vidas e para que o reino avance. Hoje você entende isso, só que se você não entender ainda, hoje é o dia que o Senhor quer que você entenda, amém? A importância de tudo isso num caráter transformado. Porque uma pessoa que ainda não tem o caráter transformado, ela não é fiel nos dízimos e nas ofertas. Tá? Eu sei porque no passado eu era assim. E eu melhorei até ficar. Amém? Mas eu quero te encorajar a ter pressa. Os dias são ruins, né? Uma pessoa que tem o caráter transformado, ela vê a importância dela discipular outras vidas, dela cuidar de outras vidas, dela investir em outras vidas, dela batizar, dela abrir o lar dela para receber essas pessoas que estavam no inferno e estão saindo ali do inferno para receber o poder do Espírito Santo na vida delas. Se você não tem ainda esse entendimento, o Senhor quer trazer esse entendimento a você, amém? Nós somos uma igreja discípula de Jesus. O discípulo de Jesus faz o que Jesus fez. O que Jesus fez? Cuidou de vidas. Tá? Não é que Jesus fez show, Jesus fez outras coisas aí que os homens fazem. Jesus andava com pessoas, Ele estava cheirando gente. O cheiro de Jesus é cheiro de gente. Tá? Não é que Ele se preocupava com outras coisas, gente. Se nós não nos preocupamos de gastar o nosso tempo com vidas, a gente ainda tem que melhorar nesse sentido. Eu quero te encorajar essa semana, com essa listinha, falar com o teu discipulador, com o teu líder de life, e dizer que você quer começar a ajudar mais. Porque, como a gente se encontra? A gente se encontra numa situação que tem pessoas sobrecarregadas, cuidando de, 10 pessoas. Por quê? Porque tem lá no Life 3, 4 que não entenderam, que já podem auxiliar, já podem servir, já podem ensinar a palavra, já podem orar, já podem fazer tantas coisas, amém? Eu quero te encorajar a ter discípulos, amém? Quem quer ter discípulos aqui? Quem quer gastar a vida com gente aqui? Amém, mas que não seja somente palavras, tá? Vou falar uma frasinha aqui para você. Orei, jejuei, busquei, me consagrei, fiz tudo, e nada aconteceu. E Deus me disse, você só não fez a tua parte. Você fez tudo isso. Aquilo que você tinha que fazer, a tua ação, você não fez. Muitas das vezes, a gente fica no espiritual, mas a parte natural, aquela que te convém, você não está fazendo. O Senhor te chama a cuidar melhor das ovelhas dEle, a dedicar mais tempo para essas pessoas.
a fazer isso intencionalmente. Essa semana eu orei com alguns alunos, estou ficando bem mais rápida. Na segunda aula, já evangelizei e já orei. Amém. Antes eu demorava mais. E foi bênção demais. E daí o Senhor me incomodou, Ele falou assim, agora você encontra uma igreja para essa pessoa na cidade dela. Daí eu falei, tá. E fui fazer qualquer outra coisa. Daí o Espírito Santo me incomodou de novo e falou, encontra a igreja agora. Daí eu falei, tá bom, vou parar tudo, entendi o recado. Parei, entrei na internet, encontrei uma igreja, enviei para a pessoa, para que ela vá. Daí falei com ela essa semana, ela pegou e falou assim, então eu não fui, porque eu fiquei sem graça de ir sozinha, não conheço ninguém. Daí o Espírito Santo pegou e falou assim para mim, vai com ela, vai lá na cidade dela e acompanha ela. Mas Senhor, é Araraquara. Daí ele falou assim, a tua fé é assim pequena? Eu falei, não, Senhor, eu vou para Araraquara sim, amém. Estou indo. Então já pus na minha agenda ali, Araraquara, amém. Vamos obedecer, vamos discipular pessoas. E gente, quem tem a mente transformada, também, eu coloquei aqui, né? Entrega o melhor a Deus. Sabe que hoje eu fiquei meio brava comigo, e eu vou melhorar nesse sentido, viu, Mídia? Viu, Dani? Queria te pedir perdão. Porque o Senhor me falou um monte de coisa essa semana. Eu estudei, ontem o Sérgio veio para cá, fiquei estudando. Hoje eu já estava de manhã com tudo pronto. Daí eu sentei no computador de manhã, comecei a escrever. Deus falou assim, eu quero que você fale sobre outra coisa. Eu falei, amém, Senhor, faço tudo de novo. E eu trouxe aquilo que o Senhor queria que eu trouxesse. Amém? E no final das contas, eu falei, mas eu tenho que me organizar melhor. Com certeza eu vou conseguir me organizar melhor, para não ser desse jeito. Por quê? Porque eu quero entregar o melhor a Deus. Quando a gente entrega o melhor a Deus, quer dizer que a gente cresceu, que a nossa mente está transformada. Se você entrega o que te sobra, o que te resta, né, o último, você não entendeu ainda. Então, pessoal, quem quer ter um ministério sólido e um chamado realizado aqui? Todos nós, né? Um caráter transformado. Essa é uma listinha muito boa para a gente crescer, meditar, né? Conversar nos nossos discipulados aí. E coloquei depois uma outra coisinha aqui. Hoje falaremos da decisão D. Leiam comigo. Acertar o alvo, enfrentar nossas fraquezas, não pensar tanto e agir mais, não se auto-sabotar em nossos objetivos. Não nos auto-sabotar. Porque essas lutas aqui, pessoal, não sei vocês, mas são lutas comuns, né? Se você não decidir acertar o alvo, você vai ficar rodando, começa ano, termina ano, e você não vai ver o agir de Deus se cumprir no teu ministério, no teu chamado, que são coisas muito importantes, realmente, né? Outra coisa que a gente tem que decidir é enfrentar as nossas fraquezas. Eu fui para a Itália, fiquei 3 meses lá. Imagina 3 meses com o teu discipulador. Te corrigindo de manhã, à tarde, à noite, na hora que você está tomando banho também. Mas o Sérgio é testemunha que eu voltei melhor, não voltei? Viu, gente? Às vezes faz bem, né? Levar umas verdades na cara. Dói, mas eu quero melhorar. Você quer melhorar? Então vamos parar de mimisice, né? Você quer ouvir a verdade? Tanto do Espírito Santo quanto dos teus líderes, dos teus pastores? Não tenha medo da verdade, porque a verdade, quando ela é dita com respeito, com amor,
e com a palavra como base, ela vai produzir fruto na tua vida, amém? Fruto, vitória no teu caráter. Nós somos frutos disso. Todos nós aqui temos mudado muito, né? Graças a Deus. Depois eu coloquei aqui o que é caráter. Caráter é o que realmente você é e faz quando está sozinho. Porque eu posso pintar de santa aqui, em cima, não é? Nossa, já está nesse nível, uau! Mas lá em casa não está. Né? Na minha mente, quando eu estou sozinha, não está nesse nível. Então, eu estou me observando melhor, eu estou me analisando melhor, e eu quero te convidar a fazer isso para que você vença também, amém? Anote tudo isso aqui que é importante. Tá? Faça print, o que vocês quiserem. Ó, Sansão tinha uma grande unção e um grande chamado, mas ele falhou no caráter. Imagina, quantas pessoas a gente já viu, né? Nossa, uma bomba, vai dar muito frutos para o Senhor. Só que o caráter falho, acabou aí. Podia melhorar? Sim. Podia ter tido essa decisão que a gente está tendo hoje? Podia ter essa decisão que você está tendo hoje? Mas não teve. Acabou que ele matou os filisteus e morreu também. Vocês acham que o plano de Deus era que ele matasse e ficasse vivo, ou matasse e morresse junto? Matasse e ficasse vivo, não é? Então, realmente, vamos transformar aí o nosso caráter. Sabe quem é a melhor pessoa, ou as melhores para te ajudar também? Lá na tua casa, as pessoas do teu convívio, né? As pessoas que estão mais próximas de você. O Sérgio é ótimo. Ele vive me falando, está errado, não é assim, faz diferente, muda. E eu melhorei, porque antes eu nem falava com você uns 2 dias. Hoje eu só fico quietinha, entendo, não falo nada, né? Às vezes ele me fala, eu acho que você está comendo muito. Que mulher que gosta de ouvir isso? Antes eu falava assim, um caderno para ele, ele ficava mais ou menos 1 semana sem comida em casa. Porque se eu não vou comer, ele também não vai. Hoje eu já melhorei. Né? A gente come, eu como salada, você come tuas coisinhas, porque você pode, não é verdade? Então, ele concorda tudo comigo. Mas, gente, é isso, né? As pessoas que estão no teu convívio, as pessoas que estão no teu grupo de louvor, que estão no teu life, que estão na tua família, os teus amigos, é importante ouvir. Fala comigo, é importante ouvir, tá? Agora, boa notícia é que eu amo essa igreja, sabe por quê? Eu vejo o rostinho de vocês e eu vejo gente que está sendo transformada. Todos os dias, gente que deseja isso, né? E é demais, Deus é muito bom mesmo. Saul não enfrentou suas inseguranças e entrou em desobediência e rebelião. O inseguro, ele acaba achando que todo mundo é melhor que ele. Todo mundo faz melhor que ele. E ele acaba até tendo inveja. Vocês me entendem isso? Nossa, aquela pessoa faz melhor que eu, lê melhor que eu, conhece melhor a palavra que eu. E por causa disso, você acaba tendo uma briga interior aí, não é? E Saul, gente, ele foi desobediente. Ele entrou em rebelião quanto ao Senhor. O que o inseguro deve fazer? Primeira coisa, é um ano de treinamento, não é? Quando eu fui pregar lá na Itália, eu preguei em 3 igrejas. Na primeira, eu fui de boa. Porque eu não sou acostumada a pregar em italiano, né? Já era uma dificuldade, por mais que você conheça a língua, são coisas diferentes. Segunda, que todo mundo acha que você prega que nem a pastora. Que você tem os dons dela, sabe aquilo? Que o filho, né, que o pai prega, daí o filho tem que ir lá pregar depois do pai. Mas tudo bem, foi bênção.
Na segunda vez também foi bênção maravilha. Na terceira foi em Milão, com a igreja lotada e todo mundo assim, vamos ver. Mas o que aconteceu? Eu aprendi a enfrentar a fraqueza, a vergonha, a insegurança, o medo. Antes eu falava não, ou então falava não. Agora eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é meu Pai, eu sei que eu estou fazendo para Ele, eu sei que a vontade é dEle. Então, todas as vezes que eu tenho uma dificuldade, uma fraqueza, eu lembro de quem eu sou filha. E eu lembro que Ele me ama, eu lembro de tudo que eu sou no Senhor, né? E às vezes eu falo com umas pessoas assim, super, hiper importantes, e eu falo de boa com elas, porque eu não sinto diferença. Não é orgulho isso. Eu não sinto diferença porque eu sou filha de rei. Eu sou filha de rei. Sabe? Eu sou a pessoa mais completa, mais feliz. Eu tenho vida eterna. Eu sei quem eu sou no Senhor. Eu sou realizada. Eu sei do meu futuro. Eu sei para onde eu vou depois da morte. Então a minha segurança está no meu Senhor, né? E por conta disso eu não me sinto inferior. Não me sinto inferior. No mau sentido da palavra, evidentemente, né? Mas é isso. O chamado é dado por Deus, o caráter é formado. A gente já falou sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho da tua facilidade, né? Gente, a mão. Imagina se minha mão não tivesse dedos. Só a mão, tá? Para que ela ia servir? Para pouca coisa, né? É a mesma coisa. O meu ministério, sem a igreja, sem o corpo, sem cada um na sua função, não é nada. Por isso que é o corpo de Jesus. Cada um tem a sua importância. E para tudo funcionar, ninguém é mais importante que ninguém. Não. Sim, a cabeça é mais importante, que é Jesus. O resto, os membros, estamos lá juntos. Se um não tem, a função está deficiente, né? Mas falando do teu chamado, aquilo dos teus dons que te foram dados, sabe onde você tem facilidade? O teu dom está ali. Sabe que com o teu dom você pode fazer assim, muito mais do que todo mundo para Jesus? Às vezes é um bolo. Sabe o exemplo do bolo? A pessoa que faz o melhor bolo, gente, ela ganha o condomínio inteiro, aquela pessoa. Porque o povo quer comer o bolo dela na casa dela, né? Ela querem um abraço, aconchego dessa pessoa. O Senhor te deu esses dons têm que ser usados, amém? Valorize o que o Senhor te capacitou. Depois eu coloquei aqui, o caráter se manifesta em 6 aspectos. Primeiro, pensamentos devem ser renovados com a palavra. Segundo, valores não devem basear-se em coisas, porque os teus valores não podem ser os valores do mundo. Quais são os valores do mundo? Eu quero ser, eu quero ter, eu quero aparecer, eu quero ser famoso. Não é isso? É isso. Teus valores não podem ser esses, né? A motivação correta que você faz as coisas. Todas as vezes que eu venho pregar, eu oro assim, Senhor, eu quero a tua aprovação no que vai ser dito. A nossa aprovação e a nossa motivação para fazer as coisas para o Senhor tem que ser fazer com excelência, porque é para Ele. É fazer com excelência, porque é para os filhos dele serem alcançados, amém? 4, comportamento. Devemos ser disponíveis, afáveis e afetuosos. É um outro aspecto do caráter transformado. Tantas vezes, um life não cresce, sabe por quê? Porque está faltando isso. Aqui, ó, não tem líderes disponíveis, não tem discipulador disponível, afetuoso. Ah, mas eu não sou assim, eu tenho dificuldade, eu também.
Mas é ano de treinamento, não é? Treina nisso, gente. Isso daqui é uma listinha poderosa para a tua vida. Isso daqui vai mudar muita coisa. Se a gente seguir a risca, não é? Por exemplo, é aniversário de alguém do teu life. Sabe que a igreja vira o mundo para a gente, não vira? Antes eu não era assim, eu achava que a igreja era uma parte da minha vida. Hoje eu sou mais madura em Jesus, a igreja é a minha vida. É onde eu tenho mais prazer de estar. São as pessoas com quem eu quero estar. Né? No meu aniversário, eu não comemoro muito, geralmente só estou com a família. Mas se eu for convidar, eu quero convidar a igreja. Porque a igreja é família, a igreja é irmão. É ali que a gente quer estar junto, não é verdade? Então é importante também isso, gente. Porque uma vez que nós temos tudo na igreja, quando a gente esquece de alguém, essa pessoa, ela sente. Sabe por quê? Porque a gente espera isso daqui da igreja, não é verdade? Essa atenção, esse abraço, esse telefonema. Antes eu não ligava para isso, hoje eu entendo, o Espírito Santo fez com que eu entendesse isso. Então eu vi que eu mudei meu comportamento, esse aspecto, né? E ficou muito mais legal. As pessoas me aceitam mais, me amam mais, elas querem estar mais comigo. Mas por que isso tudo é importante? Porque Jesus é assim. E eu quero parecer com Jesus. Tudo que a gente está fazendo aqui, é porque a gente quer ser parecido com Jesus, amém? E Jesus é assim. Imagina, se tivesse um life essa semana lá na casa de Jesus. Gente, eu não sei vocês, eu ia acampar segunda-feira lá. Porque Jesus tem tudo isso aqui, né? Tem tudo isso daqui. 5, sentimentos. Respeito, amor, né? Que eu falei agora. Disciplina. O discípulo desenvolve disciplina para ser discípulo. Sabe que antes eu era desorganizada nos discipulados, até ali na Itália, né? Hoje, por exemplo, a secretária da pastora me manda uma mensagem e fala, olha, discipulado de casal tal dia, tal hora. Eu me esforço. Tem que ter esforço. Muitas das vezes não vai ser natural. Não vai ser natural para você marcar um discipulado. Não vai ser natural para você abrir mão da tua vida para cuidar de uma pessoa. Mas, quem que fez isso? Jesus. Jesus fez isso. Então, o discípulo é que nem o mestre, gente. E tem que ter essa organização. Tá? Essa prioridade nas nossas agendas. Agora eu quero trazer uma análise aqui para você. Segundo esses aspectos, em que condição estou? Eu coloquei aí os 6 aspectos, você tirou tua fotinho, né? Se não, volta aí. E tira a fotinho. E pensa um pouco. Onde eu tenho que mudar. Essa semana a gente vai meditar um pouco nisso. Porque não é só espiritual. Não é só você vir aqui na frente e teu caráter vai mudar. Né? A gente viu que o caráter, ele é formado. São atitudes nossas que a gente tem. E se você não parar, como você para, por exemplo, Samuca, vou me organizar com atividade física. Então ele coloca horário, alimentação, personal, para dar certo. Para dar certo e para que a gente alcance o objetivo, realmente você vai ter que meditar nisso. Você vai ter que buscar isso. Amém? Ok. O que sustenta o chamado é o caráter transformado. Dom não muda,
caráter é transformado, amém? Está bem claro isso. Agora a gente vai para a parte final aqui. Como desenvolver o caráter que agrada a Deus? A gente sabe tudo que precisa ter, né? Agora, como que eu vou conquistar isso? Como que eu vou desenvolver isso, né? Deus disse para Abraão o seguinte: Abraão, para você caminhar na minha presença, você tem que ser íntegro. Então eu coloquei aqui, número 1, integridade, reto, justo e honesto. Tem coisas na nossa vida que não estão justas, não estão honestas, tem falhas, tem erros, tem comportamentos, né? Quando a gente fala de integridade, a gente fala de incorruptibilidade. O que é isso? Honestidade. Daí você pode falar: nossa, eu sou tão honesto, sou tão incorruptível. Vamos lá, em Tito 2:16. Não, não é esse. Eu acho que é Tito 2:6, talvez. Ah, tá. 16. Bom, eu vou ler aqui que eu tenho, não sei se é o 6 ou se é o 16. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo o que é bom. No ensino, mostre integridade e seriedade. Era o 6 mesmo, tá? Mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, irrepreensível para aqueles que se opõem. Gente, integridade, né? Mas onde que eu tenho que ser assim? Imagina que Deus falou isso para Abraão. Falou: Abraão, para você caminhar comigo, você tem que ser íntegro. Então, para desenvolver um caráter que agrada a Deus, a gente tem que ser desse jeito. Mas nós estamos melhorando, eu sei disso. Provérbios 11:3 diz que a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Para ver o quanto é importante. Às vezes a gente vê uma vida que está destruída, né? A gente fala: nossa, família é destruída, tudo destruído. Nossa, o que será que acontece? Não tem integridade, não tem honestidade, não tem verdade, não tem Deus. Está tudo errado, está tudo fora do lugar. E é que nem cartão de crédito. Um dia a conta chega, né? Então, por isso, o quanto antes, vamos arrumar a nossa vida. Quando o pastor Stefano esteve aqui, e ele falou, né, dos 50, 20 e 30, vocês lembram disso? Quem está colocando em prática isso? Quem está parando de usar o cartão de crédito aqui? Eu tenho certeza que a gente vai vencer em muitos aspectos. Porque nos foi ensinado e a gente vai colocar em prática isso, amém? Quem não entendeu, pergunta aí para quem está do teu lado, depois te explica, tá? Mas a gente vai vencer em nome de Jesus. Isaías 57:15, principalmente a parte do meio, tá? Eu vou ler a parte do meio aqui, Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Deus habita em um lugar alto e santo. E habita com os humildes. Então, são coisas que o Senhor não caminha com o orgulhoso, gente. Sabe aquelas vezes que a gente fala: vou fazer do meu jeito? Ou então, sempre acha que está certo? Blá, blá, blá. Não importa. A gente tem que ser humilde para ouvir. A gente tem que ser humilde para fazer certo, para atingir o alvo. Segundo, obediência. Não sei se eu passei para você, porque é Mateus 11:11. Em verdade lhes digo que entre os que nasceram de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Por que Jesus falou isso? João Batista, gente, sabe que ele nunca fez um milagre nem curou ninguém? Não tem passagem de João
fazendo milagres. João fez um milagre, João Batista. Mas ele nunca duvidou, ele se submeteu, até um momento que ele não sabia o que ia acontecer, ele pediu para os discípulos dele irem para perguntar para Jesus, antes dele tomar uma atitude. Não é que ele tomou atitude, depois ele foi perguntar. Porque muitas das vezes a gente toma uma atitude sem pedir a Deus, né? Sem perguntar, de repente, para os nossos líderes, nossos pastores, e depois dá errado, né? O ideal é a gente se submeter a Deus, todas as nossas coisas. Sabe aquilo de vou orar? Assim, as pessoas que seguem a tua vida te falam, olha, isso, isso, isso e isso. João Batista ou Moisés, né? Que nunca perguntou por quê. Deus fazia as coisas, não é que ele fala, por que Deus, você vai fazer assim? Ai Deus, por que que, não estou entendendo, por quê? Essas pessoas, gente, elas obedeciam. Elas ouviam e acatavam o que Deus falava. Não é que elas titubeavam. Três, pureza. Proteja sua mente e seu corpo. Jovens, não casados principalmente, né? Ou pessoas que têm algum tipo de fraqueza aí, né? Vocês me entendem? O caráter que agrada a Deus, gente, nunca Deus vai admitir uma pessoa que tem uma mente suja, que tem um corpo, assim, que não guarda a pureza, conhecendo a vontade de Deus. Todo esse tipo de situação que o mundo, a internet está tentando colocar na tua mente, na mente dos jovens principalmente, é realmente para roubar a tua pureza, né? Mas consagre-se ao Senhor. O caráter que agrada a Deus é o caráter de uma pessoa pura, tá? 4, compaixão. Identifique-se com a dor do outro. Tem pessoas que se identificam mais com a dor do outro, né? Deus colocou isso no teu coração. Você é mais sensível nessa área. Por exemplo, a Pastirê, ela vê as crianças, ela se sensibiliza. É um dom que Deus te deu. Ele não deu para todos na mesma intensidade. Ele deu para você usar. O que você vê, a gente não vê. Então, eu lembro aqui na festa no domingo passado, todos os grandões, né, brincando, se divertindo, e as criancinhas todas chorando. Daí Pastirê, levantada por Deus aqui no meio, né, do arraial, porque ele falou, gente, para tudo, a vez das crianças, por favor. Estava certa, mas por quê? Porque Deus deu essa sensibilidade para ela, para os pequenos, né? E que Deus continue a te usar grandemente aí, né? Porque cada um tem o seu dom, o seu chamado aqui no corpo, não é? Para complementar. Eu fico curiosa de ver o que Deus colocou na tua vida, porque eu tô louca para ver tudo que você tem para, assim, distribuir aqui para o corpo de Cristo, amém? Porque é só coisa linda que o Senhor nos deu, gente, só dons maravilhosos para complementar aqui. Coragem e audácia. Não tem como agradar a Deus um covarde. O covarde, gente, não vem do Senhor, porque acaba com a vida dele. A covardia é algo que a gente não pode admitir na nossa vida. Não tenha medo de homens. Evidentemente, tem que ter respeito, mas eu digo, sabe aquilo? Ai, não suporto essa pessoa, tenho medo até de falar com ela. Como assim? Não tenha medo de homens, você é filho de Deus. Seja corajoso, valente, né? Seja valente. Audaz, né? Seja proativo. Tenha atitude. Não fique esperando as pessoas fazerem. Não fique esperando, por exemplo, se o pastor Max não chamar para intercessão, não vou interceder hoje. Eu entendo a importância de um líder, entendo.
mas é importante você ser uma pessoa proativa, porque você é inteligente, você é capaz, você é cheio de dons, você sabe muita coisa que eu não sei e preciso aprender com você. A igreja precisa do que Deus já deu para você. Você precisa trazer para nós. Para de reter, porque são coisas boas. Seja corajoso. 6, unidade. Vou tentar ser rápida, mas eu estou muito tranquila hoje. Gente, a unidade é uma coisa que eu falei, né? Que antes eu não entendia, mas hoje eu entendo. Sabe como a gente é conhecido? Pelo amor que um tem pelo outro. E eu tenho que demonstrar esse amor por você. É inútil eu falar assim, nossa, vamos ver, Milene, eu estava hoje não sei onde, lembrei de você, vi uma coisa linda que você amava, mas não comprei para você. As pessoas não sabem o que passa na tua cabeça. A tua atitude conta. Isso de, olha, você está precisando de dinheiro, você está passando fome, vou orar por você. Gente, isso não existe. A gente tem que ser pessoas de atitude. Você acha que Jesus ia falar, olha, vou pedir ao Pai? Acredito que sim também, né? Ele vai mandar muita comida e os anjos lá para te ajudar. Mas Jesus já estava lá, ó, está aqui o que você precisa. Pessoas de atitude realmente, né? E a unidade, é isso, a unidade caminha junto. Gente, confiança. Sabe que nós temos que confiar uns nos outros? Por exemplo, eu e Sérgio, casados. Vocês acham que eu devo confiar nele ou não? O amor trai? O amor não trai. O amor mente? O amor não mente. O amor engana? Não, não engana. O amor é verdadeiro. Só que o mundo, ele faz com que você passe a não confiar nas pessoas. Porque você leva tanta facada que você começa a se proteger, não é? Daí você não quer muito contato, não vou esperar nada de ninguém. Mas o corpo de Cristo, gente, eu não estou falando que nós não erramos. Eu estou falando que a gente tem que fazer de tudo para não errar com o outro. A gente tem que imaginar o que o outro vai pensar quando eu fizer ou deixar de fazer isso. A gente tem que evitar magoar. Porque o amor é assim, o amor verdadeiro. E a unidade é assim. Eu sei que com o corre-corre da vida, muita coisa fica difícil. Só que lembra, nós estamos em Jesus. Nós não estamos no mundo. A nossa atitude tem que ser diferente. E eu não estou falando tudo isso, não sou hipócrita. Eu erro pra caramba. Mas eu tenho acertado muito. É isso que eu quero falar para vocês. Porque eu decidi que eu vou vencer o meu caráter. Eu decidi que eu vou agradar a Deus. Se Ele me falou e Ele me mostrou tudo isso, eu quero estudar, eu quero comer isso, eu quero colocar na parede isso. Eu quero melhorar nisso, eu quero que o Sérgio me corrija. Eu quero que você, com amor, quando precisar, venha falar comigo também. E eu tenho a liberdade de falar com você. Porque cobertura espiritual, pessoal, é algo maravilhoso. É proteção. Em que sentido eu falo? A cobertura, ela é proteção e correção. Por exemplo, a minha cobertura espiritual vem da minha irmã, que é a minha pastora, e do meu marido. Proteção e correção. Se eu vou cair no buraco, ele sabe que eu vou cair no buraco, ele tem a obrigação de me mostrar o buraco. Não é que ele vai fazer, não, deixa cair. Ele está errado. Ele tem que falar, olha, você não deve ir lá, porque lá tem um buraco e eu te conheço, você vai cair. Isso chama cobertura. Isso te protege.
de ciladas. Só que se você se fecha dizendo, não, minha vida é minha, eu que mando, eu que decido, já não está certo. Porque Deus é um Deus de ordem, de organização, de hierarquia. E Ele levanta pessoas nas nossas vidas, amém? E nós devemos amar realmente essas pessoas. Independente da fraqueza e do erro delas, a gente tem que ter misericórdia. E se por acaso as pessoas erram, são fracas e têm os defeitos dela, lembra que você também tem os teus. E se você começar a apontar os erros de todo mundo, lembra que você está apontando um dedo para você, para o outro e 3 ou 4 aí para você, 3, né? 3 para você. Então lembrem que realmente todos nós somos falhos, mas em unidade, em compaixão, em amor, tudo vai dar certo, porque isso agrada a Deus. Terminando, tá? Um pouquinho da paciência de vocês. Último ponto, maturidade e segurança. O que é maturidade e segurança? Eu falei um pouco de maturidade, vou falar de segurança. E eu coloquei um pouco de material aqui para ser mais rápido, e vou ler rapidamente com vocês, tá? Pode pôr aí, por favor. A pessoa que deve pôr aí, pode pôr, por favor? Tá, Camila e Júlia. Pessoas inseguras, está escrito. Vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo. Pessoas inseguras ou tiveram pais inseguros ou não lhes foi dado limites, no sentido que teve que tomar... Não, faltou uma coisa aqui. Vou ler aqui. Não dar limites, tomar certas decisões sozinhas, né? Não dar limites aos filhos pode levar a dificuldades no desenvolvimento da criança, como baixa tolerância à frustração, insegurança, dificuldade em lidar com regras e limites na vida adulta, e a falta de limites pode prejudicar a capacidade da criança de se autorregular, tomar decisões responsáveis e desenvolver empatia. Um segundo. Por que eu coloquei isso? Muitos de nós têm esses problemas. Muitos de nós. A gente enfrenta todos os dias isso, no nosso próprio caráter. E a gente quer mudar, amém? Porque talvez você tenha tido problemas para ser uma pessoa insegura, ter as tuas fraquezas, os teus medos, os teus recalques. Mas nós estamos em Cristo. E hoje nós temos Pai. Hoje nós temos direcionamento, nós temos um Pai que nos dá segurança. Então, hoje nós somos pessoas seguras em Cristo. E nós vamos vencer tudo isso aqui, tá? Outras pessoas, é muito comum, a falta de limites pode gerar, põe aí o outro, insegurança e ansiedade. Crianças que não têm limites podem se sentir inseguras e ansiosas, pois não têm um referencial claro do que é aceitável e do que não é. Dificuldade em lidar com frustrações. A falta de limites pode dificultar o aprendizado da criança em lidar com frustrações e desafios, pois ela não está acostumada a receber não ou a ter suas vontades limitadas. Falta de autonomia e responsabilidade. A ausência de limites pode impedir a criança de desenvolver autonomia e responsabilidade, pois ela não aprende a tomar decisões e a lidar com as consequências de suas ações. Gente, isso daqui... Eu não sei se você se identificou, mas muitos de nós têm dificuldades na vida por conta disso. Se a gente se analisar, né? A Mariana, você é psicóloga, né, Mari? Não é verdade tudo isso daqui? A Mari deve ter vários pacientes que desde pequenininho até adulto sofrem a vida inteira por causa dessas coisas. Por quê? A gente está falando da importância dos papéis também dentro de casa. Pai é pai, mãe é mãe. O pai traz a segurança. A mãe traz o amor, traz o afeto. E se isso não está equilibrado dentro da nossa casa, gera um monte de confusão. E nós somos frutos de lares desequilibrados que não conheciam Jesus, ou conheciam e eram assim também, não é?
Só que a igreja também serve para nos alertar, nos abrir os olhos e nos ensinar a educar os nossos filhos e a ter famílias saudáveis e filhos saudáveis, amém? Tudo isso daqui é importante. Eu vou mandar por escrito essa semana para que a gente medite, estude e vença. Fica...